que nós vimos para a Terra, não é? E como tudo é tão organizado que basta a data de nascimento e a hora que nascemos e tudo mais, que mostra bastante sobre a nossa vida. E isso é uma coisa que eu tenho falado sempre nas lives que fazemos, que, como a Cris, nesse dia, fiquei muito surpreendido com a coisa da numerologia kármica. A numerologia, ela é porque fala que o universo é matemática, né? É Deixa eu pegar verdade. aqui a caneta, pegar uma caneta que escreve aqui. O universo é matemática, né? Então, quando você compreende a energia do número, quando você compreende quais são os caminhos que aquela forma geométrica, né? Que é, Exato. o número, ele não é só um desenho, ele é uma forma geométrica, ele é uma cor, ele é um som, ele é um tom, É uma energia, uma vibração. uma vibração, ele tem várias situações dentro ali dos números. Então, quando você consegue conectar, quando você consegue harmonizar tudo isso, você consegue compreender a lei da ação e da reação. Então, você compreendendo qual foi a causa, você consegue mudar o efeito de uma situação, né? E isso que é o fascinante dentro da numerologia. Muito bom, Cris. Olha, Cris, apresente-se aqui então a quem não a conhece, não é? Quem é Cris Jiménez, o que faz, os livros e tudo mais. Faz favor. Bom, eu sou Cris Mendes, eu ia pegar meus livros, até esqueci de pegar, mas eu vou pegar lá embaixo, peraí. Está bem, Eu está sou bem. Cris Eu sou Cris Jimenez, eu sou terapeuta holística, eu trabalho há mais de 20 anos com numerologia kármica, né, que é uma numerologia baseada no tarô, nos arcanos maiores do tarô. Trabalho também com a magia dos anjos e dos pentagramas, né, e trabalho como terapia holística. Além disso, aqui no Brasil, em São Paulo, eu represento dentro da Secretaria de Justiça o paganismo e a bruxaria. Faço parte também da comissão de combate à intolerância religiosa de Taboão da Serra. E sou pedagógica, né, que é uma Vamos esperar um bocadinho. capelania É o que sinal, faz está a acontecer um trabalhos bocadinho o sinal. aqui no Brasil, aqui em São Paulo está chovendo muito. Ah, sim. Aqui também em Portugal está a chover agora aqui, também. Aqui está chovendo. É a numerologia, né? Trabalho muito com a numerologia kármica, né? Sim, Estou pegando aqui sim, vai pegar os livros livros. para mostrar. E aí eu faço atendimento pela internet e dou cursos online, né? Online não, gravados, né? Sim, Na plataforma, sim. os cursos ficam gravados. Então vamos lá. Deixa eu apresentar para vocês a minha prole de filhos. Tenho esse daqui, que é o Arcanjo, Segredos Revelados. Ele é baseado no pentagrama. Ele vai falando dos 4 arcanjos No pentagrama. principais: Rafael, Gabriel, Miguel, Uriel. Tem algumas orações canalizadas por mim aqui. E Muito exercícios para interessante. você se conectar ao pentagrama. Tenho este, que é de numerologia kármica, né? Introdução à numerologia, para começar a entender, porque não é Sim, uma numerologia assim que realmente todo mundo conhece, todo mundo sabe. Então, isso aqui é para a pessoa poder conhecer, entender, aprender a fazer os primeiros cálculos. muito bom. Talvez, da próxima vez. Aí, o próximo livro que eu publiquei, depois desse, foi esse aqui, Anjos na Terra, Anjos que na é a Terra. continuação do primeiro. E Sim, aí tem uma explicação sobre Metatron e Raniel. E aí vem vários e-books, né? Vem vários rituais de 28 dias, com cada arcanjo uma situação ok. diferente. Sim, muito interessante. Aí Muito tem interessante. esse aqui, que a gente vai até fazer uma mensagenzinha agora, que é A Sorte dos Anjos, que é um livro de mensagem, tipo aquele Minutos de Sabedoria, né? Que é muito Sim, de abrir famoso. uma página aleatória e tirar uma mensagem. Sim. Exatamente. Exatamente. Aí você tira aqui, então vamos pegar uma aqui, né?
Você vira, pode pensar num assunto ou não. Sim, Vamos ver a sim. Vai mensagem? ler para nós um agora. Por mais difícil que pareça o momento que você está vivendo, você não está sozinho. Você tem um coração grandioso e uma alma que busca o melhor. Por isso, essa mensagem chegou até você. Acredite na sua força. Eu sou Miguel Arcanjo e estou contigo. Dessa batalha você sairá vencedor. Gratidão, gratidão. Por acaso eu vou passar por uma batalha. É um bocadinho aqui na minha nave militar. Está tudo bem. Tá vendo? É, E foi aí, mesmo a calhar. Foi mesmo, foi mesmo. e esse Esse aí, aqui, então. esse aqui é filho novo, tá Esse recém-nascido. é muito bonito. A capa é muito bonita desse. Foi lançado aí agora na Itália, na semana retrasada. Esse aqui é um livro de autoconhecimento. Isso aqui é um manual para quem está começando na vida espiritual. Ah, eu não sei que religião eu vou seguir. Ah, eu não sei o que eu vou fazer. Então, o livro está falando sobre isso, né? Sobre o que você fazer, a sua religião, né? Como que você se conecta. E ele é baseado no pentagrama também, mas sem mencionar o pentagrama. Então ele fala sobre o elemento terra, água, ar, fogo, éter, mas como cada esse elemento influencia na sua vida. Então, a vida material, a vida emocional, a vida espiritual, a ancestralidade, a conexão com as coisas que você acredita espiritualmente, a importância de se conectar com a natureza. Então, ele é um livro para isso. Isso aqui, no Brasil, o lançamento oficial dele vai ser semana que vem, dia Ainda vai 26. ser no Brasil. Vai ser dia 26 de abril, né? Aqui na estação Jabaquara do metrô. É claro. Mas também está a escrever outra ainda, não é? Desse que vem falar aqui hoje ou não? Ou é desse que vem falar? Sim. Mas a gente pode falar sobre tudo, né? Podemos falar Sim, sobre sim, livro, sim, sim. numerologia. Estou aberta a perguntas. Estou aberta a perguntas. Da numerologia, o tema da live hoje seria equilíbrio e desenvolvimento pessoal, não é? Esse é de um livro novo que está a escrever ou é sobre esse livro que engloba todos? Esse livro aqui, o Equilíbrio e Desenvolvimento Espiritual, é sobre esse livro aqui. Por quê? Porque fala muito sobre a importância de você... Porque às vezes a pessoa, ela quer buscar prosperidade, ela quer buscar evolução, ela quer buscar abertura de caminhos financeiros, quer buscar tanta coisa, só que, no entanto, ela não se conhece, ela não sabe quais são os seus dons, ela não sabe qual, né, o que é que traz caminho de vida para ela. Então fica muito difícil você prosperar se você não sabe quem você é, né? Ou o que você veio fazer aqui. Então, nesse livro, o que acontece, né? A minha sugestão é que a pessoa leia e que esse livro ele tenha um QR Code que leva para o Spotify, onde tem meditações, né? E as meditações, elas vão ajudar a interiorizar isso. Por quê? Já diz que uma árvore, um fruto não cai longe da árvore. Às vezes cai, né? Às vezes cai, mas ela rola para longe da árvore. Não fica ali perto da árvore. Porque cada um tem o seu caminho. Às vezes o seu caminho você não quer se separar de família, mas às vezes o seu caminho de vida para você se desenvolver, ter prosperidade, é você estar longe, né, das suas raízes familiares, mas nunca sem antes trabalhar as suas raízes. Então, a importância do desenvolvimento espiritual vem falando sobre essa questão de trabalhar, né, a força da mente e a força dos elementos para você conseguir alcançar seus objetivos, entendeu? Deixa eu ver o que ela está escrevendo aqui. Muito interessante, muito interessante. Usando esses elementos e conhecendo nós para dar esse empoderamento, não é? A Cris, nas suas terapias, como é que a pessoa ajuda as pessoas a melhorar, não é? Qual é o envolvimento ou os tipos de problemas que a Cris poderá ajudar? Então, normalmente, quando eu vou trabalhar com alguma pessoa, a primeira coisa que eu pego dela é a data de nascimento. Primeira coisa, né? É claro que eu pergunto qual que é o assunto, qual que é o problema, né? Às vezes a pessoa não sabe descrever qual que é o problema. Então, aí eu apelo para a numerologia para que eu possa compreender por que caminho eu tenho que andar. Às vezes ela é um tipo de pessoa que não consegue falar sobre o que está acontecendo ali dentro, sobre as situações que estão atrapalhando a vida, essas coisas e tal.
Então, quando eu percebo, né, que a pessoa ela está enrolada, eu vou primeiro ver quem é essa pessoa através da numerologia. Aí, a partir daí, eu vou tentar encaminhar ela, né, vou buscar encaminhar ela da melhor forma possível dentro daquilo que os números me apresentam. Então, qual que é o desenvolvimento espiritual que se apresenta para aquela pessoa? É dentro de uma igreja católica? É dentro de uma igreja evangélica? É Sim. dentro de um terreiro de Umbanda? É dentro de um terreiro de Candomblé? Aonde que é que a energia dessa pessoa se encaixa? E Porque através dos números, e é através dos números que o Cris consegue aperceber-se disso tudo. consigo fazer esse tipo de estudo. E como é que eu ia dizer? Apenas através da data de nascimento. Data de nascimento. Não, não, é muito interessante, muito interessante. A Você gente aqui pode usar o pouco. nome, né? Porque assim, normalmente o nome é muito usado em Pitágoras, né? Ah, sim, O nome é usado em Pitágoras para quê? Né? Para você poder compreender como que aquela pessoa se expressa, né? E como que ela se posiciona no mundo. O nome está falando sobre isso. Que primeiro a pessoa te vê, né? Ou escuta pelo telefone o seu nome, aquela questão toda, né? Mas assim, o nome é como se fosse uma porta de entrada, mas atrás deste nome tem um código que são os números. Então, tudo na realidade é a numerologia. Tudo na realidade é número. Se você o seu nome, ele é codificado. Você pode até mudar o seu nome, mas você não consegue mudar a sua data de nascimento. pois, Aquele isso é verdade, não é? E também, registro está ali. claro, Você é um número do CPF que você não muda, né? O número do sim, NIF, né? sim, Você sim, não muda o sim. NIF, o CPF você não muda. Você tem o número de telefone. Então, tudo, né? Existe um código para eu conseguir falar com você, que é o número do telefone. Existe um código para mim encontrar a sua pessoa dentro de milhares, mesmo que sejam homônios, que é o seu número do seu NIF, o número do seu CPF. Então, tudo no universo é número. Então, quando eu compreendo, né, esses números que me cercam, eu consigo trabalhar a situação para que ela consiga se abrir, entendeu? Exato. Então, eu consigo compreender qual que é a situação da minha vida. Então, quando eu trabalho a numerologia, eu consigo saber, por exemplo, as energias de trauma que aquela pessoa traz, né? As energias traumáticas que ela traz, tanto dentro da questão da gravidez, Sim, sim, quanto e de vidas passadas também. de vidas passadas também, porque ela vai falar sobre reencarnação. Ela E vai falar propósito, sobre e propósito de vida também. propósito de vida também. Ok. Aham. Ligações kármicas também, né? Por exemplo, por que que eu sou atrás desse tipo de pessoa? Ou o que que essa pessoa ela está fazendo na minha vida, né? O que que Sim. essa pessoa, qual que é a importância dessa pessoa na minha vida? Então, isso tudo está dentro da data de nascimento, tá descrito ali dentro da data de nascimento. Uhum. Essa pessoa, ela é o quê? Essa pessoa, ela é meu karma? E, Não. e Essa através da pessoa, data de nascimento consegue-se perceber disso tudo. sim. Se você tem a Através data dos de números nascimento, por só. exemplo, Nesse processo, Cris, nesse processo não usa nenhum tipo de mediunidade, nenhum contacto dos mentores. não, não. Não, ok. É tudo científico, é tudo A questão de matemático. mentores, a questão de você se conectar com mentores, conectar com a sua espiritualidade, trabalhar essa parte mais cósmica, tá dentro quando você estuda magia do pentagrama, magia dos anjos pentagramas. Que aí nós estamos falando desses dois livros aqui. Ok. Então, Isso é um trabalho diferenciado que a Cris faz com os anjos, não é? isso aqui é um trabalho com os anjos. Aqui é um contato mais estelar. Aqui é um contato mais com o lado espiritual. Sim. Aqui é um contato direto com o eu e um entendimento lógico do que está acontecendo na sua história. Ok, ok. Entendeu a Sim, sim, diferença? sim. Estou a perceber. São duas ferramentas que usa para ajudar as pessoas. Sim. Por exemplo, aqui, ó, a Mônica tá falando, ó, o meu número pessoal é 11, né? Sim. Então, por exemplo, um número 11, ele tá falando de uma pessoa que precisa tomar cuidado, porque existe uma autocobrança muito grande. Então, é uma pessoa extremamente inteligente,
mas acaba muitas vezes tendo problemas, por exemplo, como o de enxaqueca, né? E essa parte aqui dos ombros ficando muito tensa, muito marcada, devido à pressão, né? Uma pessoa que precisa trabalhar com a ancestralidade. Então, o dinheiro, né? A parte da prosperidade precisa estar ligada ao espiritual automaticamente. Por quê? Porque toda vez que você deixa o espiritual de lado, toda vez que você fala, isso aqui, sei lá se funciona muito bem, não é muito para mim, as coisas começam a ficar complicadas, né? Então, Sim, sim. começam a... Então, o número 11 é um número mestre dentro da numerologia pitagórica. Dentro de Pitágoras, ele é considerado um número mestre. Agora, dentro da numerologia kármica, ele não é considerado número mestre. Por quê? Nós dizemos na numerologia kármica que todos os números são mestres. Porque cada um é uma porta individual, e dentro dessa porta você tem lições muito certeiras para aprender com cada energia. Então, necessariamente, você não tem que ter um número mestre dentro da numerologia kármica. Por quê? Porque são os 22 arcanos maiores do tarô. Então, o tarô, ele é o caminho de vida, ele é a rota da vida. Dentro dessa rota de evolução, você consegue trabalhar cada sistema. Deu para entender, Mônica? Conseguiu para entender? Sim, então, sim. O 11 ele tem essa característica, né, de trabalhar essa questão mais pessoal, né? Então, quando você vai fazer, por exemplo, nesse livro aqui, a única coisa mais esotérica que tem relacionada à numerologia é porque ele fala sobre as horas iguais. Ok. Então ele tem uma tabela, por exemplo, agora são 17 horas e 19 minutos aqui no Brasil. Sim. Então, 17 horas... Então, vamos lá. Então, 17 horas... foque nos seus objetivos sem ilusões. 19 minutos, seja o maior responsável com a sua felicidade. Então, se a pessoa está vendo sempre 17 horas e 19 minutos, está falando o quê? Olha, é melhor você parar de ter ilusões sobre os seus objetivos de vida e focar e entender que ninguém é responsável pela sua felicidade. Você é responsável pela sua felicidade. Então, normalmente, quem está vendo essa hora, 17 horas e 19 minutos, sempre no relógio, sim, é uma pessoa que pode estar culpando alguém por alguma coisa que está acontecendo. Pode estar terceirizando a sua responsabilidade pelo outro. E aí a mensagem da hora é essa, ó, para de ilusão, tá? Você é que tá comendo bola. Você é que tá, né, tendo problema. Então, vamos trabalhar isso, entendeu? Ok. Olha, Cris, e o que é que diz também de sincronicidade dos números, aqueles números iguais, o 11, 11, o 22, 22, não é numerologia kármica, mas também tem algum significado, não é? Sim, por exemplo, 11, 11 aqui, segundo o livro dessa pessoa aqui, sensacional, que é a Cris Jimenez. Eu estava a ver que pessoa era essa, que o livro é que você estava a consultar agora. 11, 11, por exemplo. Eu vejo sempre 11, 11 no relógio. Né? Portal de acesso com seus ancestrais. Faça uma meditação para que você consiga entender, porque isso, o 1111 fala o quê? Existe um portal aberto com a sua ancestralidade, com os seus guardiões, e esses guardiões querem te trazer uma mensagem. Então pede para que você aquiete a sua mente, porque a mente do 11 é muito barulhenta. Sim. Então pede para você, vai meditar, baixa a temperatura, porque você não está conseguindo entender o que a espiritualidade quer te dizer. Entende? 22 e 22. A verdadeira liberdade nasce quando você pode ser quem você é. Inútil perder tempo tentando se validar com os outros. Então, o 22 e 22 está falando o quê? Às vezes a pessoa quer fazer as coisas, né? Ela não quer perder a liberdade dela, mas, no entanto, tudo que ela faz, ela ainda precisa da validade de alguém. Ela precisa que alguém valide, né, a sua história, valide o que ela está fazendo, valide a sua situação. Então, o 2222 está falando, olha, para de esperar a validade dos outros. Quem tem que validar você é você mesmo. Você que tem que trabalhar, né? Então, é sobre isso. Exato. Número 3. Quais são os números mestre?
Na numerologia kármica não tem. Na Ah, não pitagórica tem. é 11, 22. E aí alguns pitagóricos vão considerar o 33, 44. Ah, ok, ok. Mas assim, de praxe na pitagórica é 11 e 22, que são os números mestres, são Sim, o número de pessoas que nasceram para ensinar, que vieram para direcionar outros seres humanos. sim, sim. Entendeu? E aquela parte em que a gente também muito vê, quando se divide as letras por números e conta-se quantas letras tem, e depois vai dar o número da palavra, do nome da pessoa, é o quê? Pitágoras. Pitágoras. Ah, é esse esquema Pitágoras e de coisa, não é? Pitágoras também. NK, Sim, sim, sim. NK, que é a numerologia kármica, é só a data de nascimento. Vai dar o número e depois esse número tem um significado de vida, não é? Uma missão de vida, é assim. Isso, isso. A Deila perguntou aqui, é Cília, sei lá, não dá para ler o nome Dília. direito? Adília. É, Mária. O número 3. O número 3, ele fala de uma pessoa que tem um potencial fortíssimo de comunicação, de expansão, de expressão, etc e tal. Mas qual que é a consequência do 3, né? Vamos entender. O 3, ele é um número de muita criatividade. Então, mas ele é comunicativo, não necessariamente expressivo. Então, se eu pegar, por exemplo, você como um número 3, né, e pedir para você explicar o que eu expliquei aqui, você vai conseguir falar sobre o número. Vai falar, ela falou sobre isso, do numerologia, ela falou sobre isso, dos anjos, etc e tal. Mas quando eu parto para uma questão de falar o que você está sentindo, aí você vai começar a travar. Porque o 3, ele tem essa questão da expressão, né? Ele tem essa questão de, né, o falar o que a pessoa está sentindo é mais difícil. Então, essa questão da expressão precisa ser trabalhada. Então, o 3, ele costuma desenvolver, por exemplo, problemas digestivos, né? Então, problemas no intestino, às vezes nas mulheres, problema na parte reprodutora, começa a dar mioma, endometriose, as cólicas são mais fortes, porque ela não consegue colocar a expressão dela de uma forma clara. Então, o que a gente recomenda normalmente para o número 3, né? Por isso que fala que o número 3 é o número das artes. Por isso que se recomenda a parte artística para que o 3 consiga se expressar. Então, o teatro, a música, o artesanato, né, o esporte artístico, para que você consiga se colocar os seus sentimentos para fora e para que esses sentimentos acabem não te matando. Porque o 3 pode ter depressões muito severas por engolir sentimentos. Entendeu? Estou a perceber, sim. É aquela parte da gente engolir as emoções e não pôr para fora aquilo que a gente pensa, não é? Isso, ela colocou aqui, eu escrevo poesia agora, tá certíssima. Escrever poesia, desenho, pegar esses livrinhos de colorir, né? Então, ela falou que já teve 4 processos de depressão, porque o 3 é sobre isso. Ok, mas a numerologia kármica parece-me ser mais completa, não é? Vai buscar a Pitágora, vai só mais buscar, não vai buscar vidas passadas também, ou vai? Não, na sua origem não. Pois, na sua origem. A gente daqui a pouco já pode fazer uma demonstraçãozinha sobre isso. Pode. Sim, a gente já vai fazer um pouco, então daqui a pouco também. A Cris também é uma pessoa ocupada, não é? Não temos, normalmente, Cris, temos podcasts grandes, não é? Que as pessoas ficam mais tempo, mas eu sei o tempo que a Cris já tem disponível, por isso vamos avançando assim um bocadinho, não é? Cris, como é que também, fora de um bocadinho, sei que é uma pessoa espiritual, não é? Como é que vê a espiritualidade? Porque nós aqui no nosso canal também servimos para despertar as pessoas e temos muitos que estão a despertar agora. O que é que a Cris pode dizer a quem nos está a ouvir sobre a espiritualidade e que é uma coisa muito escondida, não é? E parece que não é para ajudar as pessoas a despertar um pouco. Ah, sim. Hoje, principalmente depois do evento da pandemia, né, nós estamos num momento de despertar espiritual. Então, existem muitos grupos trabalhando principalmente com os extraterrestres, com as naves arturianas, né, com outros planetas também, de Órion e outras fontes espirituais, porque o ser humano carece desse contato imediato com o lado espiritual. Ele carece de compreender a sua essência espiritual. Então, nesse momento de transição, é essencial que as pessoas comecem a se voltar mais para dentro de si, comecem a se voltar mais
para que ela consiga ter prosperidade, porque a gente está tão acostumado a trabalhar para ter dinheiro, trabalhar e procurar amor, procurar várias coisas, mas esquecemos que esse corpo físico ele é animado por um espírito. Que se esse espírito não tiver aqui nesse corpo, esse corpo não serve para nada. O espírito vive sem o corpo, mas agora o corpo não vive sem o espírito. Então, quando nós começamos a entender isso, você começa a aproveitar mais os seus dias, ter os processos de ansiedade e depressivos, eles ficam mais sob controle, porque você começa a viver mais o momento presente. Então é importante, por exemplo, dentro de um desenvolvimento espiritual, a pessoa ter o seu momento do dia de conexão. Pode ser para fazer uma meditação, pode ser fazendo uma caminhada, escutando uma música que deixa o estado de espírito melhor, tomando banho de ervas, estudando, lendo livros, evitar, por exemplo, programas que carregam a energia muito pesada, né? Então, programas que acabam ficando falando só sobre tragédias, só sobre problemas, só sobre dificuldades, só sobre questões ruins, evitar alimentar a mente e o inconsciente com essas notícias. Não, quer dizer que eu vou virar um alienado do mundo? Não. Você vai se inteirar, sim, das notícias, mas você não vai respirar esse tipo de notícia 24 horas. Porque a sua energia, ela se alimenta daquilo que está à sua volta, ela se alimenta daquilo que você demonstra, né, para as pessoas. Então, espiritualmente falando, aquilo que você se alimenta, então procurar uma boa alimentação, aquilo que você traz aos seus ouvidos, né, quer dizer, aquilo que você ouve, as pessoas com que você convive, tudo isso também é a construção da sua prosperidade e da sua evolução espiritual. Então, eu entendo que assim, é importante, né, estabelecer essa comunicação com o mundo astral, né, sejam os extraterrestres, sejam os espíritos de Umbanda, de Candomblé, não importa a sua fé, Cristo, se vai ser Jesus Cristo, se vai ser Buda, se vai ser Shiva, não importa qual linha espiritual você vai seguir, mas é importantíssimo que você cuide e alimente muito bem o seu corpo e a sua mente para você conseguir trabalhar a sua essência espiritual. Porque aí você tem que sair desse corpo melhor do que você chegou, né? Sim, sim, sim. No processo para elevação e controlar as emoções, tudo uma questão também energética, não é? Sim, sim. Cada um vai atrair de acordo com a sua vibração energética, né? Não dá para uma pessoa. É a mesma coisa, mesmo que você coloque uma roupa limpa, você pode colocar uma roupa, sei lá, da Nike, como é que é? Balanceada, né? Com essas marcas. Eu não entendo muito de marca, mas vamos colocar aí. Balanceada, que é uma marca cara. Por exemplo, você pode pegar a melhor roupa da loja Balanceada. Aí você vai lá e coloca num morador de rua. Isso não vai fazer esse morador de rua ser uma pessoa próspera. Isso não vai mudar, isso também não é a roupa que vai mudar o cheiro que exala um morador de rua, pela sua falta de higiene, né? Às vezes a sua impossibilidade de ter uma higiene. Então, não adianta você pode colocar o melhor, mas se a pessoa tiver com a energia no pior, não vai resolver nada. Aquela energia dela vai contaminar. Se você colocar uma roupa balanceada novinha numa pessoa, num morador de rua, e não tomou banho, não se ajeitou, em questão de segundos, aquela roupa vai estar contaminada pelo cheiro. Ok, muito interessante. Então isso fala muito sobre as pessoas que estão à minha volta exalam o quê? O que elas exalam? Né? Tem gente belíssima, mas que tem um espírito podre. Então, com quem que eu decido compartilhar a minha existência, compartilhar a minha vida, entende? Sim, sim, estou a entender. Aqui no TikTok também é uma experiência muito grande nesses casos, não é? Nas relações que as pessoas que criam aqui. Também é um grande exemplo disso que a Cris fala, não é? Cris, diz uma coisa, e em relação ao futuro da humanidade, das pessoas, como é que você vê o desenvolvimento do ser humano? O que é que você acha que podemos estar a enfrentar? Eu acho que a gente vai enfrentar ainda uma grande decadência. Acredito que até 2029, pelo menos, nós vamos ter grandes turbulências aí, né? Podendo ter ainda no final de 2029 ainda um problema muito sério de saúde ainda, né? Com
com muita sim, devastação, né? E acredito que 2020 foi só tipo assim, um uma teste, pincelada, sim, do que pode vir, né? Do que está por vir pela frente. E acredito que assim que a humanidade ela já vem saindo do curso dela há muito tempo. Ela não é uma coisa de agora. É claro que a diferença da selvageria antes, né? Vamos pegar nos tempos medievais, em outros tempos, porque elas tinham outros métodos de tortura. Mas se a gente for parar para pensar, apesar de hoje você não ir para a fogueira, né, entre aspas, né, você não ir para a fogueira e você não ter a sua cabeça decapitada, mas você tem os seus direitos muitas vezes privados. Você ok, tem sim, sim, você tem a questão da saúde, muitas vezes que você não tem acesso, você tem a questão de uma recessão financeira que não deixa muitas pessoas conseguirem estudar e ter o básico dentro de casa. claro, Você vê uma crescente de mortes extremamente violentas que poderiam se equiparar a uma selvageria medieval, sim, num formato mais moderno. Né? Quando exato. você vê um pai atirando o filho de um prédio, quando você vê o marido tirando vida da família inteira, quando você vê o índice de pessoas que tiram a sua própria vida aumentando cada vez mais, você percebe que o ser humano está dentro de uma bolha, né, Sim, em que ele está se fechando cada dia mais, não se comunicando mais, e porque as pessoas não se comunicam mais praticamente. Né? As pessoas elas vão para os seus jantares, elas vão para os seus encontros e estão ali com o seu celular na mão, né, e muitas vezes não estão nem ouvindo o que está acontecendo à volta. Nada. Né, ficam totalmente alheias e presas. exato. E estamos totalmente sendo controlados. Né? A partir do momento em que eu estou conversando aqui com você sobre desenvolvimento, extraterrestres e coisas, na hora que eu desligar e for olhar o meu Google vai estar me mostrando pesquisas que estão de acordo com aquilo que eu estou falando. E vão Sim, começar a somos mostrar influenciados, não é? Exato. exatamente. Hoje antigamente o seu feed era um feed diversificado. Hoje é mostrado no seu feed de acordo com o nicho, de acordo com o que você pesquisa, né? De acordo com o que você. Então, não existe uma coisa. Você não descobre nada hoje em dia. Eu descobri tal coisa. Não foi descoberto. Foi porque em algum momento, em algum segundo, ou você comentou, você passou por alguma página que tinha aquilo, ou alguém perto de você comentou aquilo, e aquilo começa a ser mostrado para você. É a mesma coisa, você pesquisa hoje o preço de sofá, não para de aparecer sofá para você. É Porque, verdade. É. A inteligência artificial faz isso e tudo mais, não é? Muito bom. exatamente. Muito bom. Porque Cris, não hoje em sei, agora dia, talvez a gente começava aqui. Eu pedi à Cris para fazer aqui a numerologia kármica, a mim, para a gente ver como exemplo. Eu tenho aqui o Luzes, que é meu moderador. Ele também depois tem uma pergunta ou duas para fazer consigo, não é? Já estamos aqui há 35 minutos. E eu depois eu pedia para subir 2 ou 3 pessoas também, para fazer numerologia como exemplo, que era depois, quando estivéssemos perto de 1 hora e meia ou antes ainda, a libertar a Cris também, que é uma pessoa ocupada. Pode ser? sim, Ok, gratidão. Então, se pudesse ver então agora que só é preciso a data de nascimento, não usa a data, a hora, não usa a hora de nascimento. só assim, deixa eu responder essa pergunta aqui. Sim, sim, sim. O que podemos fazer para enfrentar essa passagem sem muito impacto? Trabalhar o autoconhecimento. Até foi nesta linha que eu fiz esse livro aqui. Por quê? Para fortalecer a pessoa emocional, espiritual e mentalmente. Né? Porque a gente precisa se fortalecer para poder enfrentar isso de uma forma madura. Tá? Então, o equilíbrio e o desenvolvimento espiritual é o que nos ajuda a enfrentar essas coisas com melhor. Tá? Esses livros meus vocês encontram também na Amazon. Vamos lá, Lúcio, qual é a Gratidão, sua muito pergunta? bom. Vamos lá, então a minha. A minha é 30 de abril de 1976. Essa é a sua. Sim, é a minha. E depois eu dou-lhe outra daqui de casa e depois passamos para o Luzes. 76, 3, 7, 9, 30, 9, 10, 10,
15, 14, 24, mais 3, 27, 9, 10, 11, 25, 28, 12, mais 11. Esse ano fala que é um ano que você precisa entender que, assim, algumas coisas que você quer alcançar, você vai precisar mudar um pouco sua rota, né? Então, o que é isso, né? Aprender a se posicionar e aprender a dizer não. Ó, tá pedindo para fixar o nome do livro. É Seja a Luz. Sim, Ó, Introdução ao Equilíbrio. Tirar o print da tela. sim, podem tirar. Então o que acontece, né? Tá falando que esse ano é um ano que, assim, ele fala sobre mudanças, né? Fala que a espiritualidade traz para você mudanças, né? Que a espiritualidade, ela vem falando que, assim, é o momento de você cortar aquilo que te incomoda para você alcançar os seus objetivos, sejam eles financeiros, sejam eles pessoais ou sejam eles profissionais. E que, apesar de ser um ano de bastante cobrança, você tem uma chance aí de dar uma alavancada melhor no seu financeiro depois do mês de setembro. Porque o que acontece, né? Ele fala que você vai passar por um período de reestruturação que começa agora em maio. Uhum. E esse período de reestruturação, ele vem dizendo que, assim, algumas decisões dentro da sua família, dentro da sua convivência pessoal, vão precisar ser reajustadas. Porque diz que algumas coisas te incomodam profundamente, mas que você ainda não conseguiu uma forma bacana de se expressar sem causar conflito. Muito Então, bom. o que ocorre, né? Para que você consiga trazer essa expressão sem causar conflito, você tem um período aí de maio a novembro para que isso aconteça, né? Porque assim, muitas coisas que estão prendendo o seu dinheiro, né? Que estão prendendo, assim, de você se expandir, é porque tem algumas coisinhas que você está apegado. Tipo assim, tem situações dentro daquilo que você considera uma visão de que pode trazer dinheiro que está errônea. Que, Ok. na realidade, o 10 ele diz o seguinte, que você tem que ter um objetivo, mas você tem que dar espaço para o universo trabalhar. Você não está dando espaço para as energias trabalharem. Você botou uma meta na sua cabeça, você botou um caminho e você está seguindo esse caminho. E que, de repente, tem algumas mudanças, algumas nuances aí para você mudar, para você reajustar isso, você entendeu? Entendi. Gratidão. É tudo? Gratidão. Qual que é a outra? A outra é 23 de 11 de 92. 92. 5, 11, 21, 6, 10, 12, 8, 10, 92. 11. Mais 10, não, mais 20. 32, 5, 7. 25. 8, 10, mais 7. Essa pessoa, ela tá num ano em que ela precisa cuidar muito da energia, né? Um ano 17. Então, assim, já tem uma dificuldade de começar, de terminar as coisas que começam, né? Porque a cabeça é muito agitada. A cabeça que pensa, assim, 50 mil coisas ao mesmo tempo, né? Então, às vezes, ela vai acordar, vai dormir esgotada de tanto que a cabeça, a mente tá ali cobrando e tentando achar saídas e repensando. Então ela acaba ficando com humor de manhã, outra tarde, outra noite, outra de madrugada. Cada hora tem um humor, cada hora tá de um jeito, porque a cabeça não para. Não para. Então isso traz um esgotamento físico e mental muito grande. Então acaba, às vezes, não é nem descansando, às vezes acaba dormindo e apagando do cansaço mesmo. Então, gravar até o último momento. Então, esse ano é um ano que fala assim que algumas coisas que estão ocultas debaixo do tapete vão vir à tona. Então, que os meses, né, principalmente os meses entre julho e agosto, né, julho e agosto são os meses que mais vão trazer essa questão da mudança e da fluidez, porque fala que é um ano para que os objetivos sejam colocados em prática. Que o objetivo não tem que ficar no plano mental, né? Mas que o objetivo ele tem que se expandir.
né? Então, que o objetivo precisa, a meta precisa dar o pontapé inicial, parar de se iludir. Parar de achar que aqui vai se resolver aqui vai se resolver de tal jeito, vai se resolver. Não é isso. Tem que colocar a mão na massa mesmo para resolver. E aprender que assim, começou a lavar a louça, tem que terminar de lavar a louça. Começou a varrer a casa, terminar de varrer a casa. Essa ideia de colocar 10 mil coisas ao mesmo tempo dá problema. Gratidão, imensa gratidão. Muito bom, Cris. Olha, vou passar aqui ao meu amigo Luzes para ter uma pergunta ou outra para te fazer e depois também fazia-se a numerologia dele. Luzes. Boa noite, senhora Cris. Muito obrigado pela sua presença. Não podia ser em melhor dia. Então eu tinha duas perguntas, mas antes uma senhora aqui tinha feito uma pergunta que é: quando uma pessoa não sabe a sua data de nascimento, fica impossibilitada, nesse caso, de ter o mesmo esclarecimento que o alienígena teve? Não, quando a pessoa não sabe, por exemplo, se você pegar pessoas que nasceram principalmente de 1950 para trás, a maioria não sabe exatamente a data que nasceu, porque as pessoas eram registradas em lote, né? Moravam muitas vezes em fazenda, aí nascia 4, 5, 6 filhos, aí às vezes uma vez a cada 4 anos ia registrar essas crianças, e aí já nem sabia mais quando é que nasceu e botava lá qualquer data. Só que aquele número que aquela pessoa tá influencia. Aquele número, se pegar aquela data, porque a data que ela vai comemorar o aniversário é a data que ela vai reconhecer como dela, então aquela energia começa a fazer parte. Entende? Mas se a pessoa não tiver nenhuma referência, porque eu acho que foi isso que eu percebi aqui, pela senhora que escreveu, ela não tinha nenhuma referência, não sabe mesmo. Não, mas sim, mas ela tem uma data no registro dela. Ah, ok, essa data, pronto. E sim, exatamente. A data que está nos documentos dela é a data que ela vai usar. Ok, a data que a pessoa adota para si, fica Sim. a data. Ok, então Fica a data. agora a minha data então. Dia Diga. 13 13 de 8 de 8 1992. 92, 10, 13, 10, 11, 6, 21, 98, com 18, 6, 10, 11, 12, 12. Podem começar a pedir para subir, depois vamos subir as pessoas também para receberem uma numerologia kármica. Quantos mais pressa pedirem para subir, mais rápido sobem, não é? Poderá haver hipótese de não subirem todos. Você está num ano que é um ano que você precisa trabalhar muito o seu lado espiritual. É um ano 18. Você tem duas formas de encarar esse ano 18. Tipo, que merda, o que eu fiz da minha vida para estar passando por isso? Ou você olhar, tipo assim, legal, agora eu sei quem é quem na minha vida. Obrigado, universo. Deu para entender? Deu sim. Por quê? Porque aqui fala que assim que já vem um tempo que assim os anos para você tem sempre um período do ano que você fica mais fechado, mais depressivo, mais chateado, mais ansioso, porque você está num momento da sua vida que assim, você está buscando muito a parte financeira, de ter uma estabilidade, de ter uma segurança financeira, de realmente ter um pé de meia. E isso não está ocorrendo da forma como você imagina, né? Então, assim, você consegue se virar, mas você tem essas questões que entravam, né, na sua história e você fica, cara, o que eu estou fazendo de errado? O que eu preciso fazer para melhorar essa questão? Primeiro que, assim, a sua vida é uma vida que parte do mundo espiritual. Então, vem do espírito para a matéria. Então, se você não cuida do espiritual, na parte material, as coisas elas não vão fluir. Elas vão sempre ficar ali entravadas, ali engavetadas, ali rosnando ali naquela coisa, né? E essa dificuldade que você tem de lidar com diversas situações. Então, você tem
também é uma dificuldade de terminar as coisas que você começa por uma mente muito acelerada, e isso faz com que você se cobre excessivamente. Excessivamente. E aí, junto disso, né, você vai ter um outro agravante, que assim, você é uma pessoa que tem uma sinceridade excessiva. Então, muitas vezes, você é tido como uma pessoa direta demais, fria demais, porque você fala o que você pensa, você não fica tendo muito dedos, né? Você não fica, você não é uma pessoa de ficar bajulando ninguém, de ficar adulando ninguém. Para você não é, e não tem que ficar lambendo ninguém para poder ter algum tipo de vantagem, ou para poder ter algum tipo de coleguismo ou alguma coisa. Então essas coisas te aborrecem profundamente quando você vê locais com isso. Então esse ano é um ano que assim, é um ano que você tem possibilidade de crescimento depois do mês 6. Mas o mês 6 ele te desafia a você realmente cortar o que te incomoda. Sem culpa. Cortar o que te incomoda, sem culpa nenhuma. Isso vai te fazer muito bem. E vai fazer com que alguns projetos que estão travados aí, que não estão bem alinhados, com que esses projetos eles comecem realmente a fluir e a andar, entendeu? Ok. Agora, se possível, gostava só de pedir uma apreciação, reflexão sua sobre o ego. Sobre o ego, a sua visão sobre o ego. A minha visão sobre o ego é que o ego ele faz com que você só faça porcaria, só faça merda. Porque o ego, por exemplo, é o que vai fazer você muitas vezes mandar um feitiço para uma pessoa que na realidade ela pode estar sendo um instrumento do universo. Como seria isso, mandar um feitiço para uma pessoa? Por exemplo, às vezes tem pessoas que trabalham com magia e, por exemplo, eu acredito que você está me fazendo mal. Aí o meu ego de achar que eu sou o centro do mundo, de que você vai me fazer mal, eu vou lá e mando uma magia especificamente para você, porque eu acredito que é você que está me fazendo mal. Então, o ego ele acaba fazendo com que você muitas vezes se ache melhor do que o outro. Ou existe também o outro lado do ego, porque a baixa autoestima demais, eu não me sentir capaz também é uma forma de ego. É uma forma de eu me rebaixar para poder ter atenção. Deu para entender? Isso quer dizer que há uma porcentagem do ego que é necessária. É uma porcentagem do ego que ela é necessária, mas ela é necessária dentro do... Quando você tem o autoconhecimento, você percebe que o ego, ele é você tomar posse de você mesmo. Que você vai pedir a opinião de alguém, que você pode até caminhar junto com outras pessoas, mas que você vai ser o único responsável pelas coisas que estão acontecendo à sua volta. Eu não vou ficar culpando o outro, porque a minha vida não deu certo. Eu vou entender primeiro o que eu estou fazendo para aquilo não dar certo. Essa é a questão do ego positivo, né? Eu olho para mim e vejo exatamente onde estão minhas falhas e vejo também onde são meus pontos fortes. Agora, o ego ferido, o ego desequilibrado, ele vai fazer com que, já que eu não posso ter isso daqui, eu vou destruir isso que eu não posso ter. E essa destruição pode ser através da magia, pode ser através da violência, pode ser através de falcatruas, de traição, de roubo. Quando a senhora refere magia, a intenção também é uma espécie de magia. Isso é, eu não faço uma magia concretamente, mas só a minha intenção em prejudicar o outro. Sim, tem gente que tem muita força na palavra, no pensamento. Tem gente que não tem o que a gente fala do olho de seca-pimenteira. Ouviu falar? Não. O olho de seca-pimenteira. Aqui no Brasil é muito comum essa expressão, olho de seca-pimenteira. Que é a pessoa que ela tem o olhar tão negativo, né, muitas vezes para alguma coisa sua, algum carro, qualquer situação sua, que ela destrói aquilo só com o olhar. Então a gente diz, por exemplo, que essa pessoa, quando a gente tem um pé de pimenteira na casa, né, na frente da casa, e chega uma pessoa que ela tem essa energia ruim,
né? É seca. A pimenteira seca por causa da energia ruim dela. Ok. Então a gente fala de olho seca a pimenteira. Então tem gente que tem essa energia de seca a pimenteira, sabe? Tem essa energia negativa que acaba fazendo com que coisas ruins aconteçam, entendeu? Ok. Vê-se muito em plantas. Já vi na minha casa isso. Comandante, está a responder. Sim, sim. Gratidão, gratidão então. Vamos agora. Estás despachado? Estou ótimo. Tem até, por exemplo, tem uma planta chamada Comigo Ninguém Pode, que quando a pessoa da casa está com energia negativa, ou quando entra uma energia negativa, essa planta começa a chorar sem parar. Então, não, o Nuno diz aqui não existe magia sem intenção. Era o contrário. Eu perguntava se só a intenção tinha esse efeito quase Tem esse mágico, efeito. entre aspas. Tem sim. Então, ou seja, uma pessoa que não é feiticeira, não é bruxa, não. Só a intenção dela de prejudicar ou... Sim. Já faz o estrago. Isso quer dizer que a pessoa pode estar a fazer o mal sem consciência até. Sim, tem gente que faz o mal sem consciência. Ok, Está certo? Tem gente... tá bom. Vamos então Obrigado. agora receber aqui o João. Vamos pedir uma numerologia para o João. João Gomes, boa noite. Boa noite. Boa noite, João. Boa noite, tudo bem? Tudo. bem. Olha, então, estás a gostar do podcast da Cris? Já. Estou a gostar. E queres A minha saber data? uma numerologia? Diz lá a tua data de nascimento então. 7/5/77. 7/5/77? 77. 77. 7/5/77. Exato. 12, 19, 8, 19, 20, 27, dá 9. 7, 7, 14, 9, 10, 11. Bem-vindo, Janel Levan, meu querido. Boa noite. Ó, na numerologia você está no ano 15, né? O ano 15 ele é um ano muito bom para você mexer com comércio, para você mexer com situações que falam sobre ganhar dinheiro, situações que falam para você movimentar. Mas o que acontece? Ele fala que esse movimento seu ele acontece muito solitário. Que por exemplo, não é um ano para você montar sociedade, não é um ano para você fazer esse tipo de negociação. Ele é um ano que ele fala que as suas coisas, elas crescem e elas desenvolvem, você executando, você reestruturando isso. Né? O que precisa evitar no ano 15 é evitar brigas e evitar conflitos. Ao mesmo tempo, dentro daquilo que você acredita espiritualmente, dentro daquilo que você tem como fé, você cuidar disso também. Porque o ano 15 ele é um ano que ele atrai muita inveja. Por quê? Porque a energia da pessoa tá uma energia de expansão, né? Tá uma energia que, digamos assim, você passa e as pessoas te veem, positiva e negativamente. Então, é importante fazer isso. Agora, na saúde, precisa tomar cuidado com a parte óssea e também precisa tomar cuidado com a parte do estômago, porque fala de problemas na parte digestiva, né? Que precisa tomar atenção a essa parte digestiva, porque fala de problemas na parte digestiva que precisa tomar um pouco mais de atenção, entendeu? Aqui também fala que você é uma pessoa que tem um espírito muito antigo, muito velho. Então, que as pessoas procuram muito você para pedir conselhos, para saber como é que elas devem fazer e tal. Então, se você for partir, por exemplo, de trabalhar também dentro da parte energética e holística, isso também é positivo para você também, para trazer também uma boa fluidez financeira. Ok. Obrigado. Ok. Obrigado. Gratidão. Vamos lá. Obrigado. Obrigado. Vai, João, acompanha aí. Obrigado, João, pela força e pelo apoio aqui na Com live. licença. Espero que tenha chegado, vá, força. Vou descer, está bem? Vamos agora aqui à Mónica, ver se chega a Mónica. Mónica, está por aí?
Estou, mas tenho que pôr o auricular. Só um minuto, por Está favor. bem, está bem. Pessoal, vá tap-tap na telinha, vamos ativar o Arte-me, pessoal, e enviem os presentes, sim, que a gente também precisa de presentes, faz parte do TikTok. Há quem me acusou que eu faço isto por dinheiro. Se eu fizesse isto por dinheiro, eu só subia às pessoas para receber numerologia kármica que dessem presentes, e toda a gente pode subir. Não há restrições a ninguém, sempre foi assim e sempre será. E já cá estou. Força, Boa Mónica. noite a todos. Boa noite. Boa noite a todos. Cris, boa noite. Gosto muito de numerologia e Ai, está a ser uma simpatia. Ora bem, vamos então lá. 7 de 7. 4 de 1980. É uma pessoa que tem uma grande intuição, hein? Quebra a cara porque não ouve. É, Quebra a cara porque você não escuta a sua intuição, né? Você acaba achando que é meio que loucura da sua cabeça, que não sei, é meio imaginação, que às vezes não é isso, não é bem isso que você está pensando, né? E aí você acaba tendo muita decepção, porque você não escuta a sua intuição. é verdade. Se você escutasse um pouquinho melhor, seria ótimo. Até essa cobrança, essa autocobrança sua, iria diminuir bem, né? Porque você tem um senso crítico muito forte com você, né? Tem um senso crítico ali muito violento com você, né? E isso faz com que, sabe, às vezes você toma decisões baseado, sabe, no alto esforço. Tipo, tô me esforçando muito, não tô dando reconhecimento. Tô fazendo muito isso, às vezes eu não tô acho que eu não tô fazendo o suficiente, que eu não sou o suficiente, que eu não entendo o suficiente. E não é bem por aí que o barco funciona, entendeu? Eu sei, e estou a sofrer desgaste físico com isso neste momento. Desgaste físico, e o ano é Sim. um ano de desgaste físico, e o ano é um ano que você precisa tomar cuidado com anemia, tá? Com Mas, problemas energéticos. eu não Porque, acredito, porque eu estou com uma anemia crónica. É então, engraçado, esse ano mesmo. é um ano de anemia, assim, de vários problemas de anemia, muita dor de cabeça, Socorro. Sim. muita enxaqueca, porque você está com um desgaste energético. Então, uma forma de você trabalhar esse desgaste energético seu, né, trabalhar isso, é você buscando tomar banho de ervas, sabe? Limpar a energia mesmo. Pegar. Aí em Portugal tem bastante alecrim, né? Então, se pegar alecrim, pegar manjericão, fazer banho, alfazema, né? Que é a lavanda, fazer banho e tomar banhos dessas folhas, tomar banho de folha de louro, né? Para poder Energizar. energizar um pouco positivamente. Como você é uma pessoa que é muito Bob Esponja, é bom você usar cristais como granada, ametista, obsidiana flocada, você entendeu? Nesse sentido. E aí, depois você tem a parte do alimento, né? Por exemplo, a beterraba, o feijão, né? Tomar sol. Então, assim, você tem todo, né? Espinafre. Então, você tem toda a parte alimentar, mas também você tem a parte energética que você precisa cuidar. Porque quando a gente é Bob Esponja, a gente acaba atraindo muita energia, não só de pessoas encarnadas, como de desencarnados também. Então, e essas energias acabam sugando. Então, às vezes, a pessoa vem, desabafa com você, conversa com você, né, e tal, e de E repente despeja. você tá cansadíssima, você chega esgotada. E o meu trabalho é mesmo isso. Eu ouço imensas pessoas, eu levo com a carga toda. Eh, É complicado, é muito complicado. Então, você precisa ter um pouco mais de disciplina com banhos e cuidados energéticos para você conseguir virar esse jogo. Você entendeu? Para Entendi. você não, porque assim, a falta de descanso, de você dar um tempo para você mesma, pode fazer você fazer isso à força ficando doente.
entendeu? Eu estou a sentir isso. Eu tenho Gratidão. mesmo que tratar de mim. Muito obrigada. Gratidão, Muito Mónica. obrigada, Cris. De E nada. obrigada, Que isso, seja Lilisma. sempre bem-vinda. Obrigada. Sempre bem-vinda. Muito Eu vou estar obrigada. em Portugal em setembro, na Feira do Bem-Estar. Feira Alternativa É do onde? Bem-Estar. Em E Lisboa? onde é? Onde é? Em que Em terra é? setembro. É no Parque 1º de Maio, no Parque dos Jogos 1º de Maio, em Lisboa. Em Lisboa. Tá bom. Para quem é de Lisboa, já sabem. Cris, qual é a data? Setembro, do dia 5 ao dia 7 de setembro é a feira. Ok, ok. A Cris Gratidão, também, Cris. de vez em quando abre a sua live, não é? Em simultâneo para várias redes sociais. Tem data marcada, hora marcada, dia ou não? Não. Vai É a abrir, hora não que, é? a hora que dá uma brecha que eu abro. Sim, sabem. Já Podem segui. seguir a Cris também aqui no TikTok, não é? E também nas outras redes sociais, depois se quiserem. Vamos então aqui à Anne. Boa noite, Anne. Olá, boa noite. Boa noite, bem-vinda. Então, 4/12/75. 4/12/75. 7, 10, 11, 8, 9. 7, 5. 40, 11, 25. Sim, em Lisboa. Parque 1º de Maio, se não me engano. Foi o que a Cris disse. Isso. Parque 1º Dia de 5 ao Maio, dia 7. 5 a 7 de setembro. Em Agora, Lisboa. se alguém quiser o livro, algum dos meus livros, Sim. autografado, alguém quiser alguns livros autografados, me chama lá no inbox aqui no TikTok, ou no lá privado. no link da minha bio. No link da minha bio também tem o WhatsApp, o verdinho, que eu vou estar em Lisboa agora no dia 5 e 6 de maio, e aí eu posto no Correio de Lisboa para quem quiser receber o livro. E os livros são 4 livros, não é, Cris? 4 livros, 2 dos anjos e 2 da numerologia. Basicamente é assim, não é? Não. São 3 de anjos, 1 de numerologia e 1 de desenvolvimento espiritual. São 5 livros. Ok. Bom, vamos lá, Anne. Esse ano é um ano para você de finalização de ciclo de realização, né? Então, o que o ano fala, né? O ano fala que assim, que você está buscando mudanças, está buscando equilíbrio, mas que isso que você está buscando, você vai ter que tomar atitudes e tomar atitudes e fazer situações sozinha, né? Tipo, é um ano que fala muito sobre mudanças. Então, as suas mudanças começaram em março e elas vão até novembro. Então, você tem vários altos e baixos aí para tomar, mas também tem momentos de novos convites e novas propostas relacionadas a trabalho, relacionadas a dinheiro. Aparecem novas oportunidades durante este ano. O ano pede, porque fala que a sua prosperidade, ela aparece, ela flui melhor quando você está morando longe de família. Então, por exemplo, não precisa ser outra cidade, mas outro bairro. Sabe quando a pessoa não tem muito acesso a outra? Então, a sua família nuclear, ela não pode ter muito acesso a você, porque isso é prejudicial ao seu equilíbrio e ao seu desenvolvimento financeiro. Também aqui fala que assim, que outra coisa que você precisa para que as suas coisas fluam é você ser mais desapegada. Aqui fala que o quê? Que você, em outras encarnações, você foi uma pessoa que foi muito apegada à parte material. Não só a parte material, né? Mas também a parte de pessoas também, né? E que esse apego todo, ele acabou fazendo muito mal para você. Então, que nessa encarnação, você tem que viver mais meio que na tecla do dane-se, né? Tipo, o que eu tenho aqui? Tudo que eu tenho é usufruto, né? Tudo que eu tenho eu aproveito o máximo que eu posso, mas eu sei que isso aqui nada na realidade é meu, né? Que isso aqui tudo é momentâneo, né? Então ele é um ano que ele vem falando assim que assim coisas que estão inacabadas elas tendem a se finalizar. Por quê? Porque o próximo ano ele é um ano que você tem novos caminhos, que você tem liberdade, que você vai ter momentos de mudanças, principalmente na sua parte também emocional,
né? Então, existe a possibilidade de uma nova pessoa surgir na sua vida aí, ou de alguém realmente do passado que foi muito importante ressurgir aí na vida. Por quê? Porque precisa fazer realmente um fechamento de ciclo para que você possa renascer para outro, entendeu? Entendi. Ok, obrigada. Nada. Gratidão, gratidão, Cris. Vamos aqui passar. Cris, 10h30, terminamos, está bem? Pode ser, Cris? 10h30? 10h30 quer dizer... 6h30 aqui. Pois, aos 30, mais 20 minutinhos. Se puder ser. Rui, boa noite, Rui. Olá, boa noite. Boa noite, força aí. Diga, Olha, Rui. muito obrigado, Cris, por estares aqui na nossa. É muito interessante o teu estudo, a tua numerologia, tudo o que envolve esse teu lado. Gostaria de saber o meu número, não sei se já me o disseram, mas vamos confirmar. 30 de 10 de 1974. 74? 74. 74. 4, 10, 11, 5, 7. É uma vida que muda de 7 em 7 anos. 49, 13, 8, 12, 5, mais 7, 30. Está num momento de crescimento, viu? A sua numerologia, ela fala que agora é o momento de você ter um direcionamento de vida. Não é um ano fácil, tá? Você está num momento de crescimento, mas ele não é um ano fácil. Ele é um ano que exige que, assim, que não é um ano para balada, não é um ano para você ficar em reunião, é um ano que, assim, eu tenho que sair para uma festa, então é sempre coisas mais intimistas, sabe? É sempre coisas mais reservadas, mais intimistas, que vão fazer com que você consiga crescer. Porque o ano fala que é um momento de muita reflexão, que tem muitas mudanças que você precisa fazer na sua vida, e você precisa tirar, né, do campo, né, tirar da frente coisas que te incomodam e que não trazem mais, não trazem mais significado para sua história, né? É um ano que você conhece pessoas novas também, algumas pessoas vão mexer com o seu coração, vão trazer para você uma nova sensação, sabe? Uma vontade de viver de novo, sabe? Você ver a vida por outra perspectiva. Porque você, aqui fala que desde 2023, você colocou na sua cabeça que você estava na hora realmente de você expandir, de você crescer, de você desenvolver, de você ter dinheiro, de você ter estabilidade, de você viajar, de você conhecer novas situações, novas oportunidades, de você dar uma chance para a vida te trazer coisas melhores. Mas, assim, ainda existe uma dificuldade ainda, né? Porque algumas coisas você tem dificuldade de zerar o game, de dar um fim, de fechar o ciclo. Às vezes você empurra muito com a barriga algumas coisas. Então aqui tá falando que esse é o momento que, assim, não tem que empurrar com a barriga, você tem que ir e fazer as mudanças que você precisa para você conseguir virar essa chave de uma forma positiva para você. Você entendeu? Entendi, Cris. É isso mesmo. Obrigada. Ficou dúvida? Gratidão. Diz-me só o que significa o 7. É comunicação, espiritualidade? Não. Comunicação e espiritualidade. Você é uma pessoa muito comunicativa, mas tem dificuldade de expressar muitas vezes o que você sente e o que você pensa. Você não consegue muitas vezes traduzir em palavras. Então esse ano é um ano para você cuidar muito bem disso aí também, entendeu? E de você se conectar com essa espiritualidade. Você vai ver que muitas coisas vão se abrir para você. Gratidão, Cris. Gratidão. Tá bom? Gratidão. Vamos agora aqui. Boa noite, Quilumba. Boa noite, comandante. Boa noite, Cris. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Olha, a minha data é 14 de dezembro de 1975. 14 de dezembro de 75. Nós Exato. temos 7, 10, temos um 11, temos um 8, 9, um 10. Temos uma pessoa bastante comunicativa aqui.
Mas você tem com você uma questão que às vezes você empurra demais com a barriga as situações, até para não querer desagradar as pessoas, mas aí você acaba desagradando a você, que é um problema isso. Isso é um problema. 6, 8, 10, 25, 28. Olha, eu diria que você está no momento em que você está tipo uma panela de pressão. Ponta para explodir. Tem muita coisa acumulada aí. Tem muita coisa trancada aí dentro de você aí que acaba, às vezes, dando curto-circuito. Porque você é uma pessoa que tem uma energia bastante passional, né? É muito 880, né? Essa sua energia, ela é muito, né, para cima. Então, esse ano é um ano de liberdade. Ele fala que esse ano é um ano para você aproveitar um pouco mais a vida, para você levar a vida um pouco de uma forma mais leve, né? Que você consiga fazer as suas mudanças de forma positiva. Então, assim, é um ano para você ir curtir mais um teatro, um cinema, um parque, aquilo que você gosta. É um ano para você colocar limites nas pessoas, colocar limites nas situações, para, se você quiser, ter uma saúde equilibrada. Porque aqui fala que assim, as questões de saúde que surgem, os problemas de saúde que surgem para você são situações psicossomáticas. Porque você acaba somatizando muita coisa, porque você tem muita coisa que está muito guardada e muito enraizada e você acaba não conseguindo colocar para fora. Então é um ano para você trabalhar isso dentro de você, né? Para você vivenciar isso de uma forma melhor. Também pede para que você pegue as coisas que você não usa, as coisas que não estão mais assim, tendo muita utilidade, você doe para alguém, ou você jogue fora, que você faça alguma coisa assim, entende? Mas que você dê um destino, porque tá precisando, entendeu? Tá bem, entendi. Gratidão. Correto. Vamos então à Piedade Gratidão agora. gratidão eu. Boa noite, Cris. Boa noite, Piedade. Comandante. Boa noite. Noite. Eu 11/5/1960. 11/5/60. 6, 7, 5. Precisa aprender a dizer não, hein? Uma vida com muitos nãos engolidos. É verdade, muitos nãos engolidos, muitos sapos. Muitos sapos engolidos aqui. Eu costumo dizer muitos sapos. Exatamente. E você tá quase com uma lagoa inteira aí dentro de você. É verdade, é verdade. Quase com uma lagoa inteira, né? Então, e isso daqui é o que te dá esse calor no corpo, viu? Esse aquecimento que às vezes você sente no corpo, esses calores que você sente no corpo, isso daí eu posso dizer que é raiva acumulada. Raiva eu tenho bastante raiva. Raiva acumulada, né? Porque você acaba muitas vezes não colocando de uma forma de para fora, né? Você é uma pessoa que tem uma energia muito vivaz, uma energia agitada, uma energia que é muito ativa, sua mente é muito ativa, mas ao mesmo tempo você é o tipo de pessoa que, assim, você tem um monte de coisa para fazer, mas se alguém vai lá e pede um favor, sei lá o que tá fazendo, pra você ir lá fazer o que a pessoa quer. E fica com um pouco de medo de desagradar, só que esse medo de desagradar tá te trazendo um aquecimento interno muito grande. Mas é verdade. Isso aí pode eclodir. Um problema de pressão, um derrame. Então, recomendo que vai fazer uma caminhada no parque, vai fazer um exercício físico, vai mexer com água, vai fazer uma natação, vai fazer qualquer coisa, uma atividade, um artesanato, vai pintar essas revistinhas agora que tem para pintar, entendeu? Sim, Vai fazer qualquer coisa. Eu também tenho assim quintal, semeio batatas, cebolas, também faço isso tudo. Exatamente, Eu faço isso tudo.
e colocar limite nas pessoas. Falar, não quero, não vou. Mas há pessoas que são horríveis. Eu digo assim, eu fiz uma cirurgia e estou a recuperar da cirurgia. E ligo-me. E eu começo assim, o que é que foi que tu não entendeste? Já te disse que não vou. Não é? Bloquear a pessoa, se for o caso, sabe? Deixar no silencioso, mas assim, realmente botar limite, porque aqui fala que você pode ter um problema sério de saúde por causa disso, entendeu? Pois. Então, assim, é um ano. Esse não é um ano de muito movimento, mas é um ano para você se organizar a sua vida, sabe? Organizar a sua vida, organizar as suas coisas, para você conseguir ter respostas, né? Porque o ano fala de crescimento, mas na saúde fala que precisa tomar cuidado com os ossos. Sim, porque eu tenho muitos problemas de ossos, é verdade. Sim, Tenho então, mas essa doença que você tem, autoimune, essas coisas todas, é o corpo atacando porque você não toma uma posição fora, entendeu? Pois. Tenho 3 doenças autoimunes. Então, vamos reverter isso daí, entendeu? Primeiro, não vou fazer, não me liga, e se ligar de novo, eu te bloqueio. Acho que é a melhor solução. Sim. Acho que só assim é que eu me livro delas. Exatamente. Esse tipo de pessoa você não precisa na sua vida. Porque na hora que você precisar, elas não vão te ajudar. Não, na verdade, eu quando preciso de alguém, eu estou sempre pronta para ajudar. Mas na hora que eu preciso, eu tenho não, eles não dizem não. Eles dizem, mas não dá, não posso, não me quero meter nisso. Faça a mesma coisa, retribua com a mesma educação. Não posso, não vou meter nisso, desculpa. É isso, Aí você só tem pessoas para vir. Eu sou à moda de uma psicóloga. Não, eu não sou psicóloga, neste verdade, mas eles pensam que eu sou psicóloga. Não, você fala assim, olha, para você usar meu trabalho de psicóloga, eu estou cobrando 100 euros, tá? A hora. Maravilha, 100 euros. Obrigado de nada, tá? Não tenho 100 euros. Então não dá. Vai procurar o serviço social. Tchau. Só assim que eu vou me Ok, livrar. gratidão, Piedade. Gratidão. Vamos passar então ao Jones. Gratidão. Gratidão. Vamos despachar, que é por causa do tempo. Jones, boa noite. Olá, boa noite. Boa noite, bem-vindo. Boa noite. Obrigado. Um pouco baixo, né? Diga-me sua data. A data de 27 nascimento. 07 Peraí, é 27? Isso. 27, 07. 94. Tô. Aqui a sua data de nascimento fala muito sobre aprender o desapego. Aprender sobre a questão de desapego, né? Esse ano é um ano que diz que é um ano que você tem tudo para ser feliz, mas é um ano que para essa felicidade ela realmente se concretizar, você vai ter que sair da zona de conforto, entendeu? Certo. Então, assim, não fala aqui sobre você ser uma pessoa preguiçosa, nem acomodada, nem nada disso, mas aqui fala que você vive numa zona de conforto. E esse ano é assim, ele é um ano que ele tem para te trazer um desenvolvimento, ele tem para te trazer coisas positivas, né? Só que ele diz que essa felicidade, essa alegria que você busca, você vai precisar se movimentar fora dessa sua área da zona de conforto. Por quê? Porque aqui diz o seguinte, que existe uma dificuldade de você lidar com a sua própria autoestima, com a sua própria autoimagem. Então, você olha no espelho e, na verdade, você muitas vezes não se reconhece no espelho. Então, essa dificuldade de você se reconhecer no espelho, essa dificuldade de você
conseguir se olhar e se identificar como realmente uma pessoa de valor, realmente uma pessoa que merece as coisas, que merece ser feliz, é que acaba trazendo para você uma certa instabilidade em vários momentos e que te dá esses momentos depressivos, que você fica muito apático, que você não quer nada com nada, que você acha que sabe que nada vai dar certo, que nada vai funcionar, que as situações são muito difíceis. Então, é esta energia. Então, é um ano que diz assim, que as situações que não são legais para você, você vai ter que se posicionar realmente, aprender a se posicionar realmente e tirar do seu caminho, falar não, entende? Que no momento que você conseguir falar isso, você vai ter novas chances, você vai ter convites até de trabalho, você vai ter novas situações até emocionais ocorrendo, você vai perceber uma mudança e um crescimento dentro dos seus caminhos, se você reajustar essa questão de você, do seu posicionamento e de você falar não para as pessoas, entendeu? Gratidão. Gratidão. Eu tiro o microfone, estava muito barulho. Gratidão. Lourdes, tens aí duas datas das pessoas que não podem subir. A gente estamos a tentar ser justos. Estas pessoas já pediram há algum tempo. Já pediram há algum tempo. Subir. Uma tem problemas no tablet, a outra penso que tem um bebê ou está a tomar conta de uma criança, não pode subir. Portanto, vamos ler essas duas datas e vamos ver se há tempo para mais. Ok, rapidinho. Então, a primeira da Águia. A primeira... Não, mas não vou dizer os nomes. Não, diz os nomes, as pessoas sobem cá acima também dizem os nomes, podemos saber os nomes. Ah, é? Sim, então os vêm cá acima também dispõem, não é? Não sei se o nome da senhora é Águia, mas tudo bem. Não interessa, é Águia. 28/8/1959. 18, 16... 28. Não, eu que tô somando aqui. Ah, ok, obrigado. 2, 7, 9, 6, 59, 18, 17, 7, 36, 13, 10, 11, 12, 5, 2, 6, 31, 5, 6, 25, 6, 31, 6, 26, então, essa data... Eu peço perdão, parece que a senhora enganou-se. Disse-me 28, só que é o 29. Peraí que muda tudo. 29/8/59? Exatamente. Senhora, se agora estiver errado, peço perdão, mas terei que passar para a próxima. 29/9/59. 7, 2, 9, 10. 3 vezes 9, 7, 9, 19, 20, 26 dá 8, 19, 24, 13, 7, 8, 24, 7, 10, 24, 11, 31, 6, 25, 8, 13, 3, 6, 8, mais. Olha, essa data fala de um ano que é um ano que existe rompimento de relações pessoais aqui, né? Pessoas da família, pessoas amigas saem do seu caminho porque é um ano que ele exige que você entre em equilíbrio, né? Que você comece a trabalhar o seu equilíbrio interno. Por quê? Porque aqui diz assim, que essa pessoa ela é uma pessoa que já perdeu muitas coisas na vida. Ela ganha e perde o tempo inteiro, né? Então tem várias perdas, vários ganhos, várias perdas, vários ganhos. A vida é um grande sobe e desce, mas existe um problema aqui, né? Junto à questão familiar, né? Existem questões dela interna de autoaceitação que precisam ser muito bem trabalhadas, porque acabam trazendo cobranças muito fortes dentro de si, né? Então, é um ano 14, é um ano que fala sobre você parar de empurrar as coisas e a vida com a barriga, parar de empurrar as situações de qualquer jeito. Por quê? Porque precisa aprender a entender
a vida, que já passou da hora, né, de entender um pouco melhor a vida, porque praticamente muita coisa não viveu, e não viveu esperando a aprovação e a aceitação das outras pessoas. Mas não é o tempo de você ficar vivenciando e procurando a aceitação de outras pessoas. É o momento que precisa aprender e aceitar melhor a própria vida, né? Para poder as coisas poderem caminhar, entendeu? É isso. E a Então, outra data? Gratidão, gratidão. a outra Faz agora data é, o da Aura, faz favor. a outra data é 24/6/1973. 8, 9, 10, 5, 7, 3, 5, 8. Nossa, quanto 12. 5, 5, 30. Ó, essa data precisa cuidar da parte intestinal, né, na questão de saúde, precisa cuidar da parte do intestino, precisa dar uma olhada, né, porque aqui fala de pequenas infecções, pequenos problemas nisso. Pode ter algum tipo de ferida, pode ter algum tipo de inflamação, alguma coisa aqui dentro da parte intestinal que precisa ser olhada. É um ano que fala que é preciso parar de ilusões, que às vezes você acredita tanto nas pessoas e as pessoas acabam, sabe, não fazendo jus à sua confiança, né? A confiança que você colocou para elas, né? E acaba fazendo com que as suas coisas, a sua vida, ela ande é sempre muito sacrifício a sua vida foi. Sempre uma vida de muita dificuldade, sempre uma vida que as pessoas vêm, pedem favor, depois somem, desaparecem, não falam nada, não falam nem obrigado. Depois aparecem com a maior cara lavada de novo, como se nada estivesse acontecendo, como se você fosse lá sabe, alguém, se fosse um padre, uma freira que tivesse 24 horas disponível para ajudar. E isso vem te desgastando muito, né? E vem te dando processos aí de você se sentir mais depressiva, mais ansiosa, com mais dificuldade de conseguir realizar as coisas, com mais dificuldade de lidar com as situações da vida. E aqui o que eu recomendo é, primeiro, diminua um pouco o senso crítico com você, né? Diminua um pouco, seja menos crítica com você, seja um pouco mais amiga sua. Porque você, sendo tão severa com você vai acabar indo para lugar nenhum, né? Aliás, vai acabar ficando sem saúde, sem vida e se sentindo uma pessoa que não viveu a vida. Então, a vida está te dando uma chance para que você consiga cortar, né, as coisas que não são legais e que você consiga construir um momento saudável junto às pessoas que que realmente se importam com você, né? Porque até agora, até o presente momento da vida, foi muita confusão. E aí você vem, né? 2023 para cá, você vem com momentos de altos e baixos muito fortes no sentido de tem dia que você está muito bem e tem dia que você está muito mal. Então, precisa melhorar isso. Então, Gratidão. Vamos então para a última, que é para depois. Eu já sei que esta já não devia ser, mas pronto. Ainda ficam aqui 4, 5 pessoas sem poder, mas é assim. Peço desculpa a quem não recebeu. Tentei ser justa à medida da chegada e à medida dos pedidos. Vamos pedir então à Miss Salvador, que seja a última. Gratidão. Peço desculpa, Cris, por abusar um pouco. Miss Salvador. Estou sim, Miss Salvador. Obrigada pela oportunidade, alienígena. Boa noite. Boa noite. Um pouco mais alto, faz favor. 14 de nove de 1979. 69? 69, 69. 69. Ai, desculpa, que aí é 6, né? 79. 79, obrigada. É 89. Tá. 6, 9, 21, 10, 8, 9, 21, 1, 10, 11,
21, 2, 3, 5, 7, 5, 21, 6, 10, 12, mais 7. Ó, esse ano fala que é um ano que você precisa tomar as rédeas da sua vida na mão. Tipo, você está cansada, você está esgotada, você vem de momentos em que você estava aí buscando aí a sua felicidade, a sua alegria, está buscando se entender melhor né, com as suas coisas e tal, mas fala que é um momento de você tomar realmente as rédeas da sua vida para você ter as coisas que você deseja, porque essa paralisia que vem acontecendo com você aí já há muitos anos, aí, dificuldade de lidar com as situações mais cotidianas, elas acontecem porque muitas vezes a direção da sua vida, você quer ter o controle das coisas, mas você acaba não conseguindo ter o controle das coisas. E acaba assim você se sentindo muito sozinha, né? Muito isolada, muito. Às vezes até que as pessoas não têm consideração com você, mas tem muita coisa que você acaba engolindo e empurrando com a barriga, e isso aí prejudica muito. Então, é um ano que ele pode trazer alegrias, ele é um ano que ele pode trazer coisas boas, sim, mas assim, depois de julho é que a coisa começa a virar. Mas o ano pede para que você tome as rédeas da sua vida na mão, para que você tome o controle da sua vida, que você realmente passe o facão, faça uma limpa no seu meio, porque para tirar a gente folgada, tirar a gente abusiva, aí você consegue controlar melhor o seu dinheiro, controlar melhor a sua parte profissional e lidar com as coisas que estão à sua volta, entendeu? Porque da forma como está aqui, só dá desgaste e momentos assim de muita ansiedade, entendeu? Gratidão. Cris, muito obrigado, Cris, pelo seu tempo. Obrigado por ter vindo aqui, assim, gratuitamente, sem mais nem menos, não é? Já sabem, a Cris tem 5 livros, não é, Cris? Mostre-nos os livros outra vez, faz favor. Mostre-nos os livros. Ó, tem o livro de O Arcanjos, Segredos Revelados. Tenho também esse aqui dos Anjos, que é o Seja Luz. São livros que têm orações canalizadas por mim. Tem falando sobre os arcanjos, como você agradecer, como você montar o altar, como você acionar os arcanjos para poderem te ajudar, para poder fazer, te ajudar a solucionar situações. Tem sobre numerologia, para quem se interessar, eu tenho o curso de numerologia lá no meu perfil, no link da bio, tem informações. Tem esse livro aqui, né, que é o Numerologia Kármica, que ensina a fazer os primeiros cálculos de numerologia. Tem o livro da Sorte dos Anjos, onde tem uma mensagenzinha final, para a gente poder ver o que os anjos têm a nos dizer. Ó, tem gente que só está com você por uma fase. Deixe partir. Deixe de apego. Coisas novas vêm quando abrimos espaço em nossas vidas. Olhe para a frente. Pessoas na sua frequência vão fazer parte da sua caminhada. Isso aqui é um livrinho para você ter conselho. E esse aqui, que é o novo, Seja Luz, meu filho italiano. É o bebezinho. É meu bebê, meu recém-nascido. E todos esses livros vocês encontram na Amazon também, que tem link lá na minha bio, tá? Então eu vou ficar muito feliz. E para vocês que são de Portugal, em setembro, né, eu vou estar na Feira Alternativa do Bem-Estar. Ainda não saiu a programação, mas eu vou estar lá. Vai ser do dia 5 ao dia 7 de setembro. Aí a Feira do Bem-Estar? Feira Alternativa do Bem-Estar, que fica no Parque dos Jogos. Seria interessante até alguém chegar ao pé da Cris, não é? E dizer que a conheceu aqui na live do seu podcast e que está-se a apresentar lá. Seria engraçado, não era? Seria legal. E se quiser também que eu leve o livro autografado, eu vou estar essa primeira semana de maio, eu vou estar lá em Portugal. Aí eu posto nos Correios, você recebe na sua casa autografado. Passo meu em maio ou em setembro? Maio eu vou passar para Portugal. Em setembro depois volto outra vez à feira, não? Depois volto em setembro. Aí, ok, 2 vezes, está bem. Se quiser o livro, me chama lá, eu passo meu MBA e a gente acerta, sem problemas. Tá bom. Gratidão, Cris, então. Gratidão, vá. Gratidão, podes ligar. Com certeza. Obrigado.
Gratidão. Olha, está-me a ouvir, Cris, ainda. Eu depois vou meter também este podcast lá no YouTube, também, como está o Ah, outro. tá. Manda o link. Tá bom? Vá. E depois eu passo a informação pelo WhatsApp. Tá bom, então. Muito obrigada. Vá, adeus, gratidão. Boa noite. Tenho que desligar aí, também posso desligar. Então, meu querido, o que é que dizes? Pronto, mais uma maravilha. Uhum. Respostas, infelizmente não dá para responder a todos, mas Não, não é por mim, é por ela, não é? A gente sabe como é que é e já muito temos sorte que estas pessoas virem aqui, sim. não é? Gratuitamente e disponibilizar o seu tempo. Pessoas muito ocupadas, como tu vês, viajam bastante. A Cris vai para Portugal 2 vezes, vês? Imagina os outros países que ela vai e onde ela passa o seu conhecimento e o seu trabalho. Portanto, para mim é uma grande honra e um privilégio enorme, fico muito contente de todos cá virem, atenção, de todos, mesmo o Eduardo, que é aqui do TikTok e tem lá as coisas dele, fico muito contente das pessoas disponibilizarem-se, não é? Porque a gente não paga nada a ninguém e só perguntamos se querem vir, e daí eu pedir bastante, não é? Que respeitem, e para mim o respeito do podcast de quarta-feira é igual ao podcast de hoje, devia ser igual, e não percebo porquê. Pronto, e lá está. Depois criam-se estas coisas todas, mas enfim, sobre hoje é isto. O conhecimento chega até nós e nós absorvemos, não é? Sem julgamento e vamos ter mais aí. Vamos ver agora estes próximos dias. Porque isto é curioso, porque está envolvido os 2 próximos podcasts, ou seja, a Noite Mística da manhã, que temos a Luzia, que vem cá falar sobre o Reiki e o Pêndulo Hebreu. E como alguns de vocês viram, ela esteve aqui hoje, no princípio da live, a confirmar a sua presença amanhã. Por isso, é isso que temos amanhã, não é? Somos pessoas de palavra, eu também confio nas pessoas. E amanhã temos aqui, 9 horas, a Luzia Laura com Pêndulo Hebreu, Reiki e Tarot. Estaremos também no domingo, marcado com o JJ, o podcast sobre medicina. Espero bem que também consigamos fazê-lo. Não sei, há aí umas polémicas, as pessoas, não sei o que se passa, ao fim e ao cabo, as pessoas falam muito do comandante, mas com o comandante ninguém fala, é o mais certo é isso, entendem? E isso é que eu sinto que é um bocadinho triste. Mas enfim, vamos ver o que se passa, se não tivermos, tranquilamente faremos a live sem podcast, mas também teremos muitas pessoas que já estão interessadas e eu conheço, que podemos substituir também, vamos ver como é que se passa. Queremos receber a todos, seria muito interessante ter aqui o JJ. Nunca